E aí, gente, muito boa noite, como é bom estar com vocês, mais um programa aqui para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus. Gente, eu queria tratar de um assunto hoje, assim, que faz parte do nosso dia a dia, que é a saúde do nosso corpo. Nessa mudança de clima, né, que a gente acorda, sai de casa logo cedo, tá aquele frio de 10 graus, mas quando chega meio-dia a temperatura já subiu para 17, já subiu para 18, e aí a gente já fica assim de manga curta, mas quando é de noite põe o casaco de novo. E essas muitas mudanças de temperatura, o nosso corpo como é que fica, né? Aguentar essa pegada aí de mudanças tão grandes de temperatura, um sobe e desce. E aí é muito comum nesse período, principalmente idosos e crianças, a gente vê pessoal com o nariz congestionado, aquela tosse carregada, vem febre, moleza no corpo, e é remédio, nebulização, posto de saúde, pediatra, e a gente começa a ver esse período assim mais delicado para a nossa saúde. E eu ouvi de várias pessoas, eu acredito que você também deve ter escutado, concordado comigo, que o melhor tratamento que se tem é a prevenção. Quando a gente previne, então a gente se prepara, quando vem a época de, por exemplo, adoecer, a gente pode não adoecer como adoeceu antes, né, ser algo mais leve, não tão pesado assim, naquela gripe de derrubar, já não é mais daquele jeito, ou a gente pode demorar mais para pegar uma gripe, essas coisas assim, mais na metade para lá do inverno. Então, o melhor tratamento termina sendo essa prevenção. Mas quando não se há prevenção, a gente tem que arcar com os efeitos, né, das consequências da gripe no nosso corpo. Então, quando a gente lida com essas situações, a gente começa a dar mais valor à nossa saúde. A gente dá mais valor às nossas disposições para trabalhar, para estar em casa, até mesmo para comer. Porque aí não dá vontade de comer quando a gente mais precisa de comer. Não dá vontade de tomar água justamente quando a gente mais precisa tomar água. Então a vontade de comer vai embora, a vontade de tomar água vai embora, a vontade de sair, disposição. A gente começa a perder essas coisas, tudo por causa de consequências justamente desse período, né, que provoca tantas mudanças. Quando a gente fala da nossa vida espiritual, que todos nós temos, a gente também termina sendo abalado por tantas coisas espiritualmente, emocionalmente, e aí como trabalhar para que a nossa imunidade aumente. Tanto no físico, a gente começa a tomar mel, própolis, limão, vitamina C, vitamina D do sol, e a gente começa a ver tantas vitaminas para fortalecer o nosso físico. Mas o que fazer para fortalecer a gente espiritualmente, para emocionalmente sermos pessoas mais fortes, mais seguras, mais resistentes, né, a tantos abalos emocionais que a gente sofre no nosso dia a dia? Eu acredito que o melhor medicamento que pode existir, isso eu falo por experiência própria, o melhor medicamento, o melhor tratamento que a gente pode ter para fortalecer a nossa imunidade emocional, a nossa imunidade espiritual, é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é porque é aquele remédio que nunca erra, aquele remédio que nunca falha, é aquele remédio que não tem contraindicações, qualquer dose a ser usada vai resolver. Qualquer dose de relacionamento com Deus vai ser muito bom para nós. Então, e como é que a gente começa a ter esse relacionamento com Deus? Deus deixou duas ferramentas para nós. Duas ferramentas que são fundamentais para a nossa imunidade, para o nosso fortalecimento espiritual, emocional e que vai terminar refletindo no nosso físico, que é a oração e a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia é Deus falando com a gente. O que Ele queria nos contar, se Ele estivesse ao vivo e a cores, em carne e osso, na nossa frente, eu acredito que Ele falaria o que está escrito na palavra dEle. Porque Deus, ao mesmo tempo que Ele pode todas as coisas, parece uma contradição, mas ao mesmo tempo que Ele pode todas as coisas, tem uma coisa que Ele não pode fazer. Tem uma coisa que Ele não pode ir contra, que é a palavra dEle. Aquilo que Ele determina, aquilo que Ele fala, Ele se submete à palavra dEle.
porque a palavra dele é a vontade dele. A palavra dele expressa quem ele é, o caráter dele, então ele se submete à palavra. E se ele disse, está dito. O que está ali, quando a gente começa a ler, a gente começa a ver, é ele falando comigo. É como se fosse o próprio Deus. Então essa ferramenta poderosa que Deus deixou para nós, para nos fortalecer espiritualmente, emocionalmente, é a palavra dele, a Bíblia. Por isso é tão importante a gente poder se alimentar dessa leitura, porque ela vai fortalecer o nosso corpo, vai criar mais imunidade. E uma outra ferramenta importantíssima é a oração. Porque enquanto a Bíblia é Deus falando com a gente, a oração é a gente falando com Deus. E aí a oração pode ser cantada, a oração pode ser só falada. Então você pode orar em qualquer lugar, dentro do carro, andando na rua, enquanto você toma banho, você pode orar, você pode conversar com Deus em qualquer situação, em qualquer ambiente. Você pode ter o seu tempo a sós com Deus. E esse relacionamento com Deus termina sendo aquilo que a gente mais precisa para ser fortalecido em um mundo em que a gente sofre tanto. Sofre tanto com rejeição, a gente sofre tanto desgastes, com discussão, com brigas, com preocupações, com contas a pagar. Então são tantas coisas que nos abalam. E como lidar com esse choque térmico de emoções que a gente lida todos os dias? É um verdadeiro... Essa é a expressão, né? Um choque térmico de emoções que a gente sofre todos os dias, com diversas situações, com imprevistos. E como nos manter de pé? Como nos manter saudáveis? Existem duas formas, leitura da Bíblia e oração, porque essas duas juntas fazem o nosso relacionamento com Deus. E Deus, pode acreditar, é tudo o que você precisa. O que mais você precisa é de Deus. Na verdade, não é mais, é tudo que você precisa. E eu tenho certeza que Ele supre todas as nossas necessidades. Eu quero deixar essa palavra para você nesse período de inverno que vai começar, mas você fisicamente mais se prepara, digamos assim, mais nesse período. Mas o nosso espírito, a nossa alma, não é só no inverno, não é só no verão, é o ano inteiro. O ano inteiro a gente precisa desses cuidados. Que Deus te abençoe, que a presença e a companhia de Deus seja aquilo que você mais deseja, porque Ele é tudo o que você precisa. Amém? Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, eu quero orar por quem está me assistindo, me ouvindo nessa hora. Que o Senhor, ó Deus, nós estamos agora começando esse período de inverno, a esse choque térmico, tantas mudanças de temperatura que o nosso corpo fica às vezes meio debilitado, mas quando se trata do nosso espírito, da nossa alma, não é só no inverno, não é só no verão, é o ano inteiro. O ano inteiro a gente precisa do Senhor. O ano inteiro precisamos ser fortalecidos no Senhor. O ano inteiro, Deus, e que todos que estão nos assistindo nessa hora, todos nós possamos ser despertados, ter esse desejo de ter ainda mais esse relacionamento, conhecer mais o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te fazer um convite, você que já nos acompanha, você já ouviu fazer esse convite, mas eu quero mais uma vez reforçar, todas as quintas e domingos lá no prédio do Boliche, tá? Aqui no centro de Nova Prata, às quintas, 7h30 e aos domingos, 7 horas. Eu quero ter o prazer de te receber lá e a gente tem um tempo tão agradável e precioso na presença de Deus. Então, Deus te abençoe. Até a próxima. Um abraço.